Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Treino Podcast. Eu sou o Dr. Santiago Paes e hoje eu tô aqui com uma convidada pra lá de especial, Camila Almeida. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito Uma obrigada. honra ter aqui você. Fica à vontade. Uma honra para mim também. E aí, Camila, quem é Camila Almeida? A gente começa a brincar primeiramente com a filosofia da fisiologia do exercício. Quem é Camila Almeida? Camila, hoje em dia treinadora, tá? Comecei a treinar muito cedo, com 14 anos, me apaixonei pela musculação. Já desde o primeiro dia que eu entrei na academia, eu falei assim, eu vou ficar aqui para sempre, eu nunca mais faltei nenhum dia. E aí dali surgiu o amor pelo esporte e falei assim, é isso que eu quero para minha vida, vou fazer educação física. Comecei a fazer educação física, já entrei na faculdade com 17 anos. Na faculdade conheci o Santiago, né? E logo depois comecei a trabalhar, né, na área, comecei a gostar mais, falei, vou fazer nutrição agora. Da nutrição parti para pós-graduação em bodybuilding coach, que é uma área que hoje em dia eu sou apaixonada, Perfeito. né? Que é o fisiculturismo. Comecei a fazer mais uma pós em nutrição e aí é isso. Hoje em dia, treinadora e futura nutricionista também. Que massa, cara, é isso, né? Conhecimento liberta muito, né? Sim. Estava conversando aqui antes, né? As questões que a gente vai fazendo sentido na nossa vida. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que nutrir mesmo, né? Esse combustível pela evolução, porque faz sentido pra gente, que a gente gosta. E uma coisa que me chamou a atenção, desde os 14 anos você já treinava musculação? Musculação desde os 14. Mas e como é que foi? Com 14 anos você entrou na academia, alguém indicou? Quando você estava treinando, alguém falou assim, toma cuidado? Porque a gente tem uma questão muito interessante, que é a discussão que crianças e adolescentes podem fazer musculação, no caso 14 anos, adolescentes. Mas como é que foi isso? Então, nessa época, um pouco mais cedo, quando eu tinha uns 11 anos, eu ia muito com uma vizinha, uma vizinha minha na academia que ela fazia aula de dança. E eu sempre ia com ela. Tinha até uma plaquinha assim, proibido crianças. E aí, mas eles acabaram deixando eu entrar e eu ficava sentadinha ali no cantinho, assistia a aula de dança, depois ela ia treinar, eu ficava olhando, já gostava daquele ambiente, mas na época não podia, criança não podia treinar na academia. E logo depois foi numa academia ali no meu bairro mesmo, com 14 anos, foi eu e uma amiga minha, a gente foi, se matriculou, e nunca teve, assim, nenhum impedimento por conta da academia. Ninguém na minha família também nunca teve esse preconceito de criança não pode Sim. treinar, nem nada disso. E já comecei a treinar ali. E quando você começou com 14 anos, né? A gente sabe que tem o início do estirão, o início da questão de puberdade, da liberação dos hormônios anabólicos. E você com 14 anos, 14, 15, você notou uma diferença expressiva da musculação? Você fazia muitas vezes na semana? Ou como você organizava o teu treino com tão pouca idade? Então, eu ia todos os dias treinar, na verdade só não ia domingo, eu ia de segunda a sábado, já desde o primeiro dia. No começo eu fazia, foi o professor da academia que montava meus treinos, né? Comecei com aquele treininho AB, que a gente ia dividir, então eu fazia AB, 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 ia trocando AB. E aí passou um tempo, assim, não muito tempo, alguns meses, eu já comecei a treinar por conta própria. O professor da academia não fazia meu treino, eu ia lá no dia e fazia o que eu queria, mas lógico, sem conhecimento nenhum daquilo, né? E você sentiu uma evolução bacana? No começo, sim, eu tive uma evolução bem rápida, assim, nos primeiros 4 meses, eu ganhei eu comecei muito magrinha, né? Sim. Quando eu entrei na academia, eu tinha 41 quilos. Pra quanto de altura, você lembra? Eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Saquei. Porque eu cresci muito cedo. Eu cresci, assim, nos 10 anos, foi a época que eu cresci, depois parei de crescer. Então, com 14, já tinha tido esse pico meu de crescimento, Talvez entendeu? foi um estirão precoce, então, Sim, foi talvez. precoce. Fez sentido. Eu fiquei menstruada com 10 anos, então depois eu não cresci mais. Eu já tinha, Perfeito. tipo, devia ter, tipo, 161, agora hoje em dia tem 163. E você já tinha um conhecimento, ou talvez estava do lado de pessoas que poderiam estar explicando isso pra você? Ou... Não, nenhum. Que Eu cresci com massa. meus avós, né? Desde 1 ano de idade que eu moro com meus avós, então nenhum conhecimento sobre nada. Nunca teve ninguém para me explicar sobre Sim. nada, sobre treinamento, sobre alimentação. Na minha casa, todo mundo come muito errado, assim. Aham. Se eu olhar a mesa, tem todos os tipos de carboidrato. Tem macarrão, tem feijão, tem inhame e não tem uma proteína, por exemplo. Saquei. E óleo de banha de porco, né? Aham. Minha avó gosta, que ela era da
da Sim, roça lá que ela fala. legal Então, demais. banho de porco em tudo que ela coloca, adora. Massa demais. E você sempre foi você falou que é apaixonada pela musculação e tal, mas você enveredou em outras modalidades ou você vivenciou algumas outras atividades? E como foi a tua experiência com isso? Antes da musculação, na escola, eu fazia futsal, handball. Eu cheguei até a viajar, né, nos jogos estudantis. Na minha época, o meu professor de educação física, ele incentivava muito. Então, eu sempre fui do esporte. E aí, depois eu fui pra musculação. Fiquei na musculação dos 14 aos 21 anos. Quando eu me formei, formei não, eu estava no sétimo período, me chamaram para fazer estágio no CrossFit. E no CrossFit eu falei assim, cara, isso daqui é bacana. Também acho. Então, gostei muito, assim, de ver. Era obrigatório para fazer estágio você praticar a modalidade pelo menos 3 vezes na semana. Que Era assim, um interessante. pré-requisito. Você quer fazer estágio aqui, mas você vai praticar a modalidade para você poder aprender. Eu falei, beleza. Já fui lá no primeiro dia que eu fui para conversar mesmo. Antes de falar, você vai fazer estágio aqui, já treinei. Falei assim, cara, esse negócio aí é bacana, gostei. E aí no início eu ainda praticava musculação e CrossFit. Eu conciliava as duas modalidades. Aí Gasto eu mais alto, né? Sim. E aí eu comecei a diminuir um pouco, porque eu não tava conseguindo, não tava aguentando, né? Ficava com muita dor muscular do CrossFit. Então, chegava na musculação, eu não, não é porque eu não queria, é porque eu não Sim, conseguia treinar bem. Então, eu falei assim, ou eu diminuo um pouco, ou perfeito. não vou conseguir. E aí, eu diminuí para 3 vezes na semana a musculação, até que chegou um tempo, uma hora que eu falei assim, não, vou ficar só no CrossFit. Larguei a musculação, não me preocupava tanto nessa época com Claro, questão estética, não era assim o meu objetivo principal, era perfeito. mesmo praticar a modalidade. Aí começou, né, porque CrossFit tem aquele negócio de comunidade. Exatamente. Então, assim, é muito bacana, um ajuda o outro. Começou aquele negócio, vamos pra competição tal, competição, e aí fomos viajar. E fiquei 5 anos no CrossFit, Que até massa. chegar a pandemia. Uhum. Veio a pandemia, nessa época, bem do início da pandemia, eu tinha lesionado a lombar, não estava conseguindo treinar muito bem e acabou que os boxes de CrossFit fecharam. Então eu estava sentindo muita dor nessa época na lombar, não estava conseguindo treinar, veio a pandemia, voltei para musculação. Quando eu voltei para musculação, abandonei o CrossFit de vez e aí comecei com esse negócio de estética. Perfeito. Mudou totalmente o objetivo. Uhum. E aí eu falei assim: o CrossFit agora, pro que eu quero, não cabe mais. E aí abandonei e foquei só na musculação de novo. E se você fosse identificar, porque eu concordo também que a modalidade do CrossFit ela é uma modalidade performática, né, atlética, e que ela demanda também valências físicas, até mesmo para você ter o gesto motor e a técnica adequada. Sim. Então, talvez é muito interessante quando uma pessoa faz a transição da musculação para o CrossFit e ela vê com os próprios olhos como a modalidade. Ah, desculpa, a modalidade não. A mobilidade é importante. Muito. A, Eu nunca tinha treinado mobilidade antes de entrar no CrossFit. e Era até. chegar na academia direto pro treino de musculação. Às Exatamente. vezes eu ia aquecer só, no máximo, e olha lá, e já ia direto. Eu nunca, pra ser sincera, eu não ouvia muito falar de mobilidade. Nunca, ninguém tinha chegado pra mim e falado, você Concordo. tem que treinar mobilidade. Nem na faculdade eu te falo isso. Sim, E aí depois do CrossFit, com certeza foi um hábito que eu adquiri pra musculação também. Falei, não, isso aqui eu vou manter, entendeu? Muita coisa eu aprendi vivenciando as duas modalidades. E tem muita coisa boa que eu trago do CrossFit até hoje. E muita coisa, assim, que eu consigo. E eu fazia isso no CrossFit, mas na musculação, isso aqui eu preciso mudar, entendeu? exatamente. E eu acho que é igual tudo na vida, né? E eu acho que a gente estava conversando, a gente adquire muitas vezes um filtro a partir das nossas experiências pessoais, mas a partir também do conhecimento, tanto do mundo quanto o autoconhecimento. E tá tudo certo, porque existem fases da vida que vão fazer mais sentido, às vezes, optar por uma modalidade em detrimento da outra. Sim, Mas nada impede da gente levar conosco os pontos mais válidos e que nós possamos continuar esses pontos. com certeza. E é interessante porque eu vejo, às vezes, uma visão polarizada em relação à galera da musculação e do CrossFit. Total, né? Por quê? Total. Cara, eu acho que pessoal, assim, vai defender o CrossFit. Aqui é como se fossem duas coisas
completamente diferentes. Da O pessoal onde quer vem falar, isso? porque o CrossFit é melhor que a musculação é melhor que o CrossFit, quando não tem um que seja melhor que o outro. Agora, da onde vem É, essa rixazinha, eu não sei quem começou com isso, né? não é? É Então, estranho, né? muito. E eu, assim, eu como professor de educação física, nutricionista, agora futuro psicólogo, eu também sou muito curioso. Então eu sempre, talvez eu tive essa sementinha. Pode ser porque eu sou de uma cidade pequena, do sul de Minas, né? Então, quando eu me deparei com uma cidade maior e com oportunidade, eu vi, por mais que nós tenhamos dificuldades na vida, eu vi a possibilidade de crescer. Então, talvez isso, por mais que a diversidade seja maior, faça com que os nossos olhos e também a nossa motivação aumente. Então, ao me ver em situações nas quais eu poderia estar crescendo, isso me motivou mais. E quando talvez a curiosidade bateu, quando as pessoas vinham e falavam sobre o CrossFit, ou até mesmo a gente, na literatura, nós vimos que a união de levantamento olímpico, o cardio, vamos colocar assim, né, e os ginásticos, eles conseguem interagir e são valências físicas muito importantes, poxa, alguma coisa deve ser interessante. Só que aí a gente começa a entender também que carga de treino, volume, Sim, recuperação, personalidade. Personalidade é uma coisa interessante, porque a gente tem uma competitividade muito grande nesses locais. E sim. até mesmo os eventos, dos quais a própria adrenalina ou a vontade de ganhar e representar o time o box pode ser um fator muito grande para, às vezes, justificar, talvez, tipo, não, CrossFit é isso, porque, como você bem falou, criou uma família. Sim. Eu acredito muito, assim, que a galera da musculação tenha um preconceito com o CrossFit por conta dos padrões de movimento que eles não entendem. Porque no CrossFit a gente usa muito o quadril, né? Porque Sim, na musculação a gente pensa no quê? A gente não vai usar força elástica para fazer o exatamente. movimento, a gente não vai pegar impulso, mas no CrossFit muitas vezes a gente precisa fazer aquele movimento da forma mais rápida possível. Então a gente tem que mudar um pouco o padrão de movimento para fazer dessa forma. E a galera da musculação não consegue entender. Então vê Perfeito. aquele keeping na barra e fala, cara, o que é isso que essa galera tá fazendo balançando? Isso não é barra. Isso aí. Eles não conseguem entender que o padrão de movimento é diferente. Então eu acho que começou aí, talvez, um pouco. Mas aí, quando a gente vai ver, por exemplo, terra na musculação, e você identifica que o deadlift em inglês é peso morto, ao bater e voltar, você está ganhando potência e você não está deixando essa barra morrer, Sim, né? Então, quando você bate e volta, você está trabalhando potência. Então, até que sim, ponto terra na musculação é feito corretamente, única e exclusivamente gerenciando tempo sob tensão a partir dessa aceleração? sim. E aí, então, cadê esse desprendimento do CrossFit, mas a manutenção desse padrão de movimento, que é um padrão de movimento Sim, errado? até porque eu não acredito muito em movimento certo ou movimento errado. Perfeito, eu Existe um concordo. movimento que pode ser melhor para você ou para você, um movimento que tenha mais potencial lesivo para você ou não, né? Do mesma forma, por exemplo, uma pessoa que joga basquete, ok, existe um padrão de movimento, mas pode ter uma pessoa que tenha outro padrão de movimento, não significa que ela tá errada, ela faz a cesta daquele Sem jeito, dúvida. Sem dúvida. O entende? sistema nervoso central dela condiciona aquele movimento para a tarefa motora e tudo certo, né? Sim, Eu concordo. E isso pode ser também atribuído a outras modalidades ou outros gestos motores, como é o caso de eu ganhar potência no deadlift, mas para depois eu utilizar isso em outro exercício. Um recente estudo publicado agora, né, do polêmico a elevação pélvica, né, um dos principais estudos publicados esse ano que deu um bafafá mostrou que a elevação pélvica ela é igualmente eficaz para hipertrofia de glúteo como agachamento, sim, mas do ponto de vista de preparação para o deadlift, a elevação pélvica foi mais eficiente. Então, ou seja, a gente consegue ter um padrão motor ou um movimento na na elevação elevação pélvica. pélvica para preparar e melhorar um outro exercício. E aí justifica essa atribuição que nós temos. Mas já para que a gente está começando a falar dos exercícios, e o que você acha da elevação pélvica, já que é para a gente começar a discutir um pouquinho musculação e Eu tal? acho um excelente exercício. E assim, falando até do agachamento e elevação pélvica, a galera tem mania de perguntar o que é melhor, agachamento ou elevação pélvica? Um complementa o Isso outro. aí, Você não tem que deixar de fazer um para fazer o outro. Elevação pélvica, 4 vezes na semana. perfeito.
Perfeito. Até porque eu acho também que a elevação pélvica ela tem uma dinâmica bacana que você pode até utilizar como pré-ativação. Você pode fazer Sim, unilateral, você pode sim. fazer com o elástico. Você, né, tem várias variações. Você pode fazer no chão, com a barra no solo, né? Sim, Com o tronco suspenso. sim, você pode fazer com potência, porque aí você tem Sim. uma predominância mais discotibial. Então, eu acho bem válido a gente entender essas questões A gente biomecânicas. pode encaixar a elevação pélvica em vários momentos do treino, inclusive, né? Como Sim, você estava falando. concordo. Pré-ativação, como movimento principal, como movimento para finalizar o treino, Aham. no começo do treino. E por que você acha que as pessoas tendem a fazer menos elevação pélvica? Existe um preconceito, né, com a elevação pélvica, que há muito tempo atrás se dizia que a elevação pélvica não servia para nada. Você acha que é Isso por conta disso? foi propagado de maneira errada, eu Aham. acho, né? Só que eu acho que, acredito que hoje eu vendo tem mudado bastante, né? Hoje em dia a gente tem alguns maquinários para elevação pélvica que Isso que eu tem ia falar. ajudado bastante, Eu acho que a questão logística para montar, às vezes, a barra, para atrapalha. ajustar, para colocar mais carga, pelo movimento que você consegue colocar mais carga, a questão operacional, eu acho que desanima. Sim, e antigamente as máquinas de elevação pélvica eram ruins, a biomecânica Ah, delas eram ruins. perfeito. Só que as máquinas agora estão vindo para Melhorando, né? bem melhor, né? Mas eu penso o seguinte, se você tem preguiça de montar uma barra, colocar o peso para você fazer o seu treino, um exercício, como que é o treino dessa pessoa? Sempre quando um aluno meu me pergunta, Camila, poxa, eu vou ter que montar a barra, botar step, tirar step. Eu falo, cara, você tá com preguiça de fazer isso? E o resto do treino? Como é que você tá fazendo esse treino? Mas. Entendeu? Entendi. E legal a gente entender o mínimo de biomecânica também, porque aí a gente começa a enxergar que o agachamento, ele pode ter sim hipertrofia de glúteo, só que ele depende de algumas coisas interessantes aí, não é? Não Sim, é só agachar como um todo, até no CrossFit, né, a gente fala quebrar paralela, e quebrar paralela em exatamente. Se glúteo. fosse assim, eu vejo muito assim, eu fazia CrossFit durante 5 anos, nessa época eu agachava sentando lá no chão. Meu glúteo não era tão hipertrofiado quanto é hoje em dia, que eu mudei totalmente a minha forma de treinar, tá? Uhum. Se fosse assim, todo crossfiteiro teria glúteo grande, gigante. E não é, a Sim. gente vê que não é. Porque o trabalho do CrossFit ele é mais de potência também. Sim. O tempo sob tensão ele tende a ser menor e a potência E maior. a galera fala muito do agachamento em relação a glúteo sobre a amplitude só, né? Hã? Não, porque para ativar glúteo você tem que agachar muito, mas eu não vejo dessa forma. Não adianta você agachar muito, mas agachar de forma errada, Total, né? Eu acredito muito que a questão da força elástica vai fazer total diferença, total. né? Tem um estudo muito legal que eu cito, que o agachamento ele é um dos E a exercícios. cadência, né? Cadência. Exatamente. Esse é o ponto, Camila. A tendência é que na fase ascendente as pessoas acelerem muito o movimento. Obviamente, não é que seja tão óbvio, né? Desculpa, eu tenho que tentar mudar essa palavra, porque às vezes não é tão óbvio, né? Mas uma das maneiras de você contrastar isso é, se você acelera na ascendente, reduza na descendente, né? Então, consequentemente, você ajusta o tempo sob tensão. A partir dessas duas condições, a gente sabe que o tempo sob tensão está diretamente associado ao volume. Mas também tem a questão de mobilidade. Se Sim, você não tem mobilidade de tornozelo, provavelmente você não vai não vai conseguir conseguir. agachar. Você vai fazer retroversão também. E até mesmo a questão de predominância de quadríceps. Então, como você falou do CrossFit, e também agora eu não vou nem só no CrossFit, eu vou falar da musculação. As pessoas, elas esteticamente, elas acham que um vasto lateral saindo é bonito, eu concordo, tal, mas você precisa entender que você tem que ter um equilíbrio muito grande entre, por exemplo, quadríceps e posterior. Sim. E até mesmo o volume de treino, ele tem que ser um pouquinho maior para posterior do que É. quadríceps. Eu vejo que hoje em dia é um dos maiores erros que eu vejo no treinamento, assim, em geral, do pessoal da musculação, é isso, que o volume de quadríceps, ele é muito superior ao volume de posterior de coxa e até glúteo, né? Porque praticamente quase todos os exercícios, porque para treinar posterior a gente vai ter que fazer isolado, né? Movimentos que a gente vai ter só flexão de joelho, que vai ser a cadeira e a mesa flexora, ou só flexão de quadril, né? Só que a gente vê muito pessoal fazendo o quê? Agachamento, leg, passada, afundo, e não vai ativar tanto posterior de coxa. Acredito muito até por falta de conhecimento de algumas pessoas, por acharem que o agachamento é um movimento completo, o leg é um movimento completo, quando a gente sabe que não é, né? Que para ativar bem posterior de coxa, a gente tem que trabalhar de forma isolada. E acredito muito que é falta de conhecimento, né? De saber que não ativa tão bem.
Perfeito. Não é uma justificativa também de que a academia não tem tanto aparelho, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas chegam numa academia e falam assim: ah, essa academia não tem tanto aparelho, não tem tanta máquina, então provavelmente eu vou reduzir o meu resultado, vou reduzir a possibilidade. Quando na verdade é justamente isso, né? É o mínimo de entendimento, pelo menos em se tratando de distribuição e até mesmo de avaliação. A Sim, avaliação, no qual você pode ter uma avaliação tanto principalmente do movimento, né, uma avaliação mais dinâmica, mas também em relação à composição corporal. E aí entra uma coisa que eu acho interessantíssima e eu tiro muito chapéu pro bodybuilder coach, né? E isso eu acho sensacional. O olho clínico de identificar as desproporções ou talvez as assimetrias que fazem sim, muito parte da pontuação do shape e até mesmo do ponto de vista biomecânico justifica a distribuição do volume, faz todo sentido. sim. E você, com a tua experiência em treinamento feminino ou masculino que seja, dentro da estética corporal hoje, o que você vê como mais desafiante, mais desafiador? Em se tratando de ganho de massa muscular em porções específicas, ou em se tratando de desequilíbrios de quadríceps em relação a posteriores, ou de vasto medial em relação a vasto lateral, ou, por exemplo, de condropatia, enfim. Dentro da tua experiência, quais desafios você vê na tua prática? Olha, o que eu vejo muito que chega pra mim é justamente o glúteo, né? É a dificuldade em desenvolver glúteo quando a pessoa tem essa dificuldade. Porque a gente vai ter que mudar totalmente a forma de treinar, mudar totalmente a estrutura do treino, e não é uma coisa que você vai conseguir mudar do dia para a noite. Vai levar tempo, porque muitas vezes a dificuldade em desenvolver glúteo, ela vem associada a outras questões, né? A pessoa ela pode ter um glúteo inativo ali por diversos motivos. Às vezes porque ela passa muito tempo sentada, porque ela tem outra musculatura encurtada, né? Por diversos motivos ela pode ter um glúteo mais inativo. E se ela não começar a fazer um trabalho para ela conseguir ativar bem essa musculatura, ela vai continuar, por exemplo, normalmente, quando a pessoa tem dificuldade em desenvolver glúteo, ela tem um quadríceps muito grande. Ela vai continuar, por exemplo, faz um agachamento, ativando muito o quadríceps, e o glúteo vai continuar ali dormindo. Você Entende? acha? Aham, pode Quando eu falar. falo de categoria feminina, de mulher chegando pra mim, é o que mais chega, dificuldade em desenvolver glúteo. Você acha que o movimento viciado já, ou uma baixa aprendizagem motora, até mesmo pelas pessoas, ou pelo menos para os outros profissionais, que não privilegiam tanto essa questão, pode ser uma justificativa? Totalmente. Eu vejo isso também, professor. Total. Eu vejo muito isso. E sabe o que eu vejo mais também? Culturalmente, vou dar um exemplo. Nós temos os elásticos, as Sim. faixas, como uma excelente forma de você até mesmo fazer os exercícios de pré-ativação, né? São muito interessantes para a gente já melhorar a efetividade do drive neural no trabalho principal. Só que até mesmo como consultoria, eu vejo ainda as pessoas tendo preconceito, ou às vezes a cultura da academia, às vezes uma academia de bairro, ou às vezes uma academia no qual não se tem tanta experiência com isso, reduz ou até mesmo faz com que o aluno se sinta meio fora da casinha quando ele Sim. começa a fazer os trabalhos de base, trabalhos de pré-ativação. Você vê isso? Como você enxerga isso? Eu vejo bastante isso também, mas acredito que tem mudado agora Ah, é? recentemente. Eu tenho visto a galera utilizar mais os elásticos, às vezes não sabem nem por quê, e às vezes utilizam de forma errada, Aham, né? Ou da forma que não seria tão eficiente. perfeito. Mas eu uso muito elástico nos meus treinamentos e uso muito com os meus alunos. Então, começou a fazer consultoria comigo, eu já falo, compra um kit de elástico bom. E Perfeito. já mando qual que é bom pra não ficar com aquele que arrebenta muito. Porque Aham. eu uso elástico, quando eu falo assim de mulher, praticamente tudo. Eu uso elástico na elevação pélvica, eu uso elástico no agachamento, eu uso elástico no leg, eu uso elástico para fazer exercícios de pré-ativação. Então, assim, o elástico tem que estar com você no seu treino. Eu concordo plenamente. E eu E o acho seu que. elástico, né? Oi? E principalmente o seu elástico, porque não dá pra, como você Sim, falou, não dá pra perfeito. depender do que a academia tem um elástico, porque às vezes até tem, mas às vezes não é um elástico de boa qualidade. Ou até mesmo está muito usado, né? E Sim, vai perdendo tração. sim, E eu acho muito importante o nosso papel nessa conscientização,
né? Eu sei também que você é muito ativa nas suas mídias, né? Eu acho que você, até mesmo a gente estava conversando do grau de responsabilidade que a gente tem, mas do mesmo jeito que nós temos o conhecimento para intervir profissionalmente, a gente tem um papel também, talvez, não só profissional, mas humanitário, de doar esse conhecimento ou talvez auxiliar as pessoas que não o têm, Sim, né? Porque eu acho que quanto mais a gente doa, mais a gente tem, não é? Então, eu fico feliz de ver até mesmo a tua fala e também identificar que isso pode estar mudando ou que isso está mudando. Só que aí eu vejo uma questão também logística e operacional, porque eu também sou personal trainer, né? Nós uhum, somos personal trainers. E até que ponto a gente, entre aspas, uma hora aula, né? Eu não gosto muito disso, eu gosto da sessão. Porque em 30 minutos, dependendo do treino que você dá, o cara não quer, né, em 30 minutos. Mas enfim, geralmente a gente tem uma hora para trabalhar. Até que ponto há uma relação entre vamos utilizar esse tempo e para na hora do trabalho, entre aspas, principal, eu não vou chamar principal porque eu acho que tudo é principal, né? A gente reduz o tempo no qual a gente vai estar no salão e estar utilizando. Você vê que isso pode ser um fato também para sim, com justificar não certeza. usar? Você tocou num ponto importante, porque às vezes o tempo é curto. Então, se a gente for falar que a pessoa precisa fazer mobilidade, a gente vai fazer uma pré-ativação, a gente já perdeu um tempo ali daquela hora de aula. Então, muitas vezes a gente acaba deixando de usar, né? Então, costumo usar mais os exercícios, assim, que eu acho que precisa aumentar a ativação, como elevação pélvica, dependendo da pessoa, um agachamento. Ou se eu precisar mesmo, de fato, é aquela pessoa, eu preciso fazer ativação com ela, eu preciso fazer mobilidade. Então, o que que eu faço? Eu vou utilizar algumas estratégias de treino para aumentar volume, só que em tempo menor, né? Perfeito. Como, por exemplo, um cluster set, um drop set. E aí dá para você diminuir o tempo de treino e acrescentar uma pré-ativação, talvez. Ou até mesmo utilizar as máquinas, mas uma carga reduzida, como se fosse um elástico, né? Eu Sim, acho que a cadeira abdutora, ela tem um papel muito interessante nessa possibilidade. Até mesmo culturalmente, para as pessoas que às vezes ainda sim. relutam com o elástico, Costumo começar muito o treino pela abdutora. concordo. Muito. Eu acho que existem exercícios dos quais naturalmente a gente pode aumentar a carga, como é o caso da cadeira abdutora, mas se bem utilizados, ela tem um papel interessante para a gente estar utilizando dessa maneira. Inclusive outros exercícios também que eu vejo muito negligenciados, como por exemplo, até mesmo da cintura escapular, por exemplo, rotação externa. Rotação externa, a manguito, as pessoas elas acreditam que o fato de uma narrativa de minha avó treinava fazendo manguito, exclui, às vezes, a necessidade, ou talvez não a necessidade, mas a potencialidade de você trabalhar com exercício de rotação externa para melhorar, por exemplo, uma musculatura que é muito inibida, ou pouco ativada, ou até mesmo pouco fortalecida, para estar ajudando na estabilidade do ombro. Até que ponto o manguito rotador entra também nesse mesmo racional? Pois é, O que você exatamente. acha? Porque eu vejo muito pessoal já tem o hábito de chegar fazendo manguito, mas às vezes não sabe por quê, não sabe pra quê e se aquilo vai ser bom pra ela, né? Ou até mesmo não fazendo do jeito que deveria ser feito, né? Sim. Jogando a Ah, não, mão. aí é o que mais tem, com halter. A gente vê o Exato. pessoal fazendo manguito com Aham. halter, é o que mais tem, né? Perfeito. Em relação ao famoso botar o shape, né? Qual que é a dificuldade? A gente vai falar de muita coisa aqui, né? Mas se a gente fosse pensar hierarquicamente, a gente sabe que existem muitas coisas que influenciam. Não só Sim. o treino, mas a aderência ao protocolo dietético, às vezes a mentalidade do atleta, ou até mesmo a personalidade do aluno, o estilo de vida diário, o trabalho dela, financeiramente também. Eu já vi você falando isso, eu achei sensacional. Sim. Para a gente começar falando um pouquinho da especificidade aí do bodybuilder feminino. Pensando assim, se a gente fosse, desculpa, a gente não, se você fosse classificar, até mesmo na tua experiência, quais são os principais fatores que uma pessoa chega para você e fala assim, professora Camila, quero ser fisiculturista. O que que você diria para essa pessoa? Olha, a primeira coisa, eu acho que é comportamental. É o que você falou de mentalidade. Querer ser, beleza, mas será que você consegue? Porque você começa aqui, né? Primeiro a mudança é totalmente mental, porque depois vem o fator da alimentação.
Quando a gente fala de fisiculturismo, a gente está falando de detalhes, né? Então a gente está falando de algo que vai fazer diferença nos detalhes. Então você precisa fazer aquilo exatamente igual todos os dias, comer exatamente a mesma coisa todos os dias. Você vai pesar o alimento exatamente graminha por graminha todos os dias. E tem muita gente que não aguenta fazer isso. E é uma briga que eu tenho com algumas atletas minhas, inclusive, entende? Porque a pessoa vira para mim e fala assim: ah, eu vou ter refeição livre essa semana? Eu falo, não, não vai ter. Você vai ter, sei lá, daqui 4 semanas. Aí, daqui semana que vem, me pergunta de novo, vou ter refeição livre essa semana? Eu falo, não, pô, te falei que era daqui 4 semanas que você ia ter refeição livre. Ah, não, mas não é possível. Eu falo, cara, primeiro, você pensa em comida o tempo todo. Primeiro, você começa a mudar sua mente. Você quer ser atleta, você tem que ligar o modo atleta. Não tem que ficar pensando em comida. Se tiver, beleza, mas se não tiver, você não tem, Porque é entende? treinamento também, né? Treinamento mental. Você tem Com que certeza. treinar aquela condição, aquele comportamento. Então, eu acho que a primeira coisa, você quer ser fisiculturismo, você quer ser fisiculturista, você tem que ter a mentalidade de atleta, diferenciada. Depois, você tem que ter, que você tocou no ponto importante, dinheiro para investir, porque não é barato. Você vai gastar com alimentação, você vai gastar com treinamento, você vai gastar com suplementação, você vai gastar com competição. Então, é um investimento alto também. Esse alto que a gente nunca sabe quão alto é, né? Mas a gente pode talvez pensar no intervalo, num valor para quem está nos assistindo, talvez quanto que eu tenho que guardar de reserva, Então, assim. vai depender um pouquinho da categoria, tá? Boa. Quais Por são as categorias que tem? Fala um pouquinho pra gente A sobre isso. gente tem as categorias femininas, a gente tem biquíni, wellness, figure e women's physique, tá? As categorias masculinas, a gente tem os men's physique, a gente tem bodybuilder, classic e a gente tem open, que são, né, a gente tá falando já de um outro patamar. Mas depende muito da categoria, por quê? É... Normalmente, uma preparação de homem, você vai gastar mais que uma preparação de mulher. Por quê? Come mais, usa mais, suplementação, vai ser mais coisa, vai usar mais coisa. Mulher já não tanto. Mas em contrapartida, o biquíni é mais caro. Tem maquiagem, entendeu? Eu vou falar assim, experiência própria. Na minha primeira competição, eu gastei algo em torno de R$ 6.000. E foi a primeira competição, né? Você acaba gastando com aula de pose, é uma coisa que você também Claro. precisa pensar nisso. Hoje em dia, a questão de pose está muito evoluída. Então, se você não treina pose, você pode treinar por conta própria. Mas se você não treina pose, fica visível que você não treinou, entendeu? E quando você diz relacionada à competição, quantas competições em média fazem por ano? Quais talvez dentro de até mesmo de uma periodização, vamos colocar assim, a gente poderia estar pensando a que o corpo aguenta, ou talvez uma estratégia que pode ser justificada para o atleta amador ou atleta já de ponta. Existe isso? Ou se existir, como se pensa isso? Olha, na verdade, você pode ir emendando uma competição na outra, tá? Vai depender muito de como tá o físico do atleta, porque às vezes você competiu agora, mas você vê que você precisa melhorar alguns pontos no físico, então você fala, não, vamos fazer um off agora, né, pra gente poder melhorar esses pontos fracos e, sei lá, daqui tanto tempo a gente volta a competir. Mas se você quiser ficar 6 meses competindo, pode. Dá pra emendar uma competição na outra. Aí vai depender muito do autocontrole do atleta, né? Então, então pensando na manutenção disso, ele pode ter talvez 12 refeições, desculpa, 12 competições no ano? Pode, É mesmo. pode. E financeiramente falando, nem se fala, né? Porque talvez aí que entra na jogada ter as parcerias, ter o patrocínio. Até que ponto é um desafio ou até que ponto é a melhor estratégia ter uma equipe ou talvez uma empresa te patrocinando? Existe uma dificuldade, às vezes, de aceitar o patrocínio, porque às vezes o atleta ele fica numa sinuca de bico de, poxa, eu estou aceitando aqui o patrocínio dessa empresa, mas eu preciso manter, às vezes, a narrativa que ela tem. E às vezes ele conhece uma coisa, ou então sente que aquele produto não é o melhor produto, mas às vezes ele se expõe. Eu imagino que isso deve ser um dilema muito grande, né? Como é que a gente lida, desculpa, É, como vocês lidam com isso? isso com certeza, né? Porque a partir do momento que você aceita fazer uma parceria com uma empresa, você vai ter que andar de acordo com as regras daquela empresa, né? Então, eu acredito que muitas vezes a gente vê
no caso de atleta, eu acho que isso é até mais tranquilo, porque às vezes ele vai divulgar um produto que às vezes nem ele usa ou nem ele acredita porque a empresa pediu, né? Agora, no caso, quando a gente fala de profissionais fazendo isso, eu já não concordo muito. Mas no caso do atleta, beleza, ele vai ter que fazer isso porque ele precisa daquilo, entende? Uhum. Mas, assim, acredito que se você é atleta e tem a oportunidade de ter um patrocínio, você tem que aceitar, né? Porque não é barato você custear uma competição. E ser atleta, assim, quando a gente fala de atleta que compete várias vezes, isso daí vai muito além, né? E existe uma idade inicial, ou talvez uma idade que você fala assim, talvez nesse momento aqui eu já não estou tão efetivo. Como é que é essa questão de idade, ou talvez maturidade, experiência? Existe Então, uma idade no qual a gente fala assim, eu sei que existem as competições também Master, as a gente tem competições. categoria júnior, né? Boa, boa. Categoria Teen e tem os Master. Então, quem é Master vai subir na categoria de Master, né? Mas eu vejo muito. Claro que, assim, depende, a gente. De qual categoria Master a gente tá falando. Mas no fisiculturismo, às vezes, quanto mais velha a pessoa, mais tempo de treino ela é. Então, mais Então, densidade muscular ela tem. Né? Então, o que acontece é ao contrário em alguns esportes. Às vezes, o jogador de futebol, pô, com 30 anos ele tá velho. Mas você pegar uma wellness de 30 anos, cara, ela tá na melhor fase dela. Você pega, às vezes, a mulher já tem 15 anos, 20 anos de treino, entendeu? exato. E aquela musculatura totalmente densa. Aham. E quando a gente está falando em pessoas que têm esse sonho, você falou que a mentalidade ela é importante, mentalidade de atleta. Concordo que você comentou da, digamos assim, do fracionamento, da manutenção, às vezes, dos dados relacionados à gramagem dos alimentos, a manutenção. Existe algumas condições específicas que você precisa ter alimentos específicos, ou arroz, feijão, carne, salada, ele pode também te dar esses resultados, ou se sim, existe um momento no qual eu poderia estar utilizando isso, ou a gente dá um predomínio em relação aos alimentos com menor índice glicêmico, carga glicêmica, como você vê essa questão? Vai depender da fase, né? Mas assim, a preparação de um atleta, o que que ele come? A dieta de um atleta e a dieta de uma pessoa normal não tem diferença. É a mesma comida. O que vai mudar é que o atleta ele tem muito mais disciplina que o outro. Essa questão de, por exemplo, o atleta tem que comer tilápia na finalização, eu não acredito nisso. Dá pra finalizar comendo frango, por que não? Dá pra finalizar comendo frango. Sim, Só que o fisiculturismo tem aquela. É o costume, né? Não, o fisiculturista não pode comer feijão. Não pode finalizar comendo frango. Mas não é uma verdade. Você pode finalizar comendo, fazer uma finalização comendo frango, entendeu? perfeito. E quais são os maiores obstáculos, não só financeiros, mas no sentido de lesão? Lesiona muito? Quais são os principais tipos de lesão? Ou a lesão é algo que não aparece tanto na vida de um atleta de Não, fisiculturismo? parece também, com certeza. Principalmente se você pensa já em pessoas que treinam com volume muito alto, né? Às vezes são horas de treino e vão fazer horas de cardio também. Com certeza, né? Lesão aparece também. E você poderia destacar nas mulheres quais as lesões, ou então qual é o maior cuidado em relação às musculaturas? É lombar também ou não? Lombar também tem que tomar muito cuidado para não estirar, né? A musculatura treinando às vezes com carga muito alta. E o volume de cardio, assim, ele varia muito? Ou o fato de você estar num booking ou num cutting tem uma relação em quantidade? O fato de estar em booking cutting vai influenciar na quantidade, né? Geralmente quanto, assim, você adota quanto? Vai depender da pessoa. Então, Depende mas da pessoa. você usa Hum. quanto, assim, de cardio, assim? Você trabalha com quanto, mais ou menos? Quantos minutos? Ou talvez qual é a frequência de cardio que você Olha, faz? mesmo em booking, eu mantenho cardio todos os dias, tá? É uma coisa minha. Eu gosto que a pessoa faça cardio todos os dias. Não, eu não digo que o cardio ele vai fazer diferença no booking, na pessoa perder peso. Eu acredito que o cardio ele vai dar algumas adaptações fisiológicas que são importantes para essa pessoa na fase de booking também. Perfeito. Então, eu gosto de manter o cardio todos os dias, mesmo em fase de booking, tá? Uhum, Quando tá em cutting, às vezes a gente precisa aumentar um pouco o gasto calórico dessa pessoa. Então vai fazer uhum. diferença que você aumente, né, a duração desse cardio, aumente um pouco a intensidade, talvez, e às vezes fazer até mais de uma vez no dia, tá? Porque às vezes a pessoa ela já tá com a dieta apertada. Então você vai Uhum. ter que apertar um pouquinho no cardio dela também.
Perfeito. E você acredita também que o cardio ele auxilia no psicológico? Sim, Você acha que o cardio ele auxilia, às vezes, numa ansiedade, sim, ou com talvez certeza. num mindfulness de você estar mais tranquilo? Sim, com Você vê certeza. isso como um fator aliado também no fisiculturismo? Sim. E Só que você. assim, tem aquela questão, dependendo da fase, pensa que tá ali na finalização, pô, nas semanas finais, a pessoa já tá muito cansada. E aí ela acorda e fala, cara, hoje eu tenho que fazer 30 minutos de cardio em jejum, treinar e depois fazer mais 1 hora de cardio depois do meu treino. Então, talvez nesses momentos, não, entende? Saquei. Até mesmo porque ela já está um pouquinho Cansada, estressada, é. né? Perfeito, faz todo sentido. E até que ponto a gente pode estar pensando no sono como um agente assim imprescindível, ou talvez até que ponto a gente tem a ansiedade ou a própria dieta influenciando no sono? Como você vê isso e como você trabalha nessa Cara, o questão? sono, eu sempre falo que quando me perguntam o que é mais importante para hipertrofia, eu vou falar alimentação, treino e sono. Não só o tempo que você dorme, mas principalmente a qualidade do sono. Mesmo que você durma menos horas, eu acho que é muito importante que a qualidade do sono seja boa, né? E quando se fala de fisiculturismo, tem que dormir bem. Tem que dormir bem. E o final de semana, às vezes, ele influencia nisso? Ou a personalidade da pessoa, ela necessariamente ela precisa ser mais caseira? Se ela não for muito caseira, eu acho que ela vai sofrer mais, né? Perfeito. Acredito nisso. Eu tava conversando com uma atleta minha sobre isso ontem. Que ela falou assim que pra mim era mais fácil porque eu gosto de ficar em casa. Ela, você não namora, você gosta de ficar em casa, então pra você é mais fácil. Eu gosto de sair, eu tenho namorado, ele quer comer, sair pra comer e eu não posso comer. Entendeu? Então essa era uma briga. Mas eu acho que com certeza, pra pessoa que gosta de ficar em casa é mais fácil. A pessoa que tem uma vida social mais ativa, pra ela vai ser muito mais difícil, né? Cara, e eu acho sensacional o que você comentou é que é um estilo de vida, né? Eu acho que talvez ficou bem claro isso para as pessoas que nos estão escutando, é um estilo de vida, mas eu acho também que a pessoa tem que viver ao lado de pessoas que compreendam isso também. Sim, total. Faz diferença isso? Total diferença, porque se você tá do lado de uma pessoa que não te apoia ou não entende por que que você tá fazendo aquilo, ela não vai aceitar que você não saia com ela pra poder comer. A pessoa não vai aceitar, entende? E você acha que esse julgamento ele diminuiu ou atualmente a gente vê muito ainda esse tipo de julgamento em relação ao estilo de vida bodybuilder? Ah, eu vejo muito. Não só o estilo de vida bodybuilder, mas a partir do momento que uma pessoa, por exemplo, senta numa mesa de bar e fala que não vai beber porque tá de dieta, ou que não vai comer porque tá de dieta, você pode perceber que o olhar na mesa de todo mundo que É tá ali vai diferente. mudar pra ela. Como se o fato dela não beber fosse errado. Como se ela estivesse errada por não estar bebendo, entende? Todo mundo Uhum. fala assim, ah, mas você é antissocial, mas você só hoje, bebe uma só hoje. As pessoas não só vão julgar, como elas vão incentivar que ela saia da dieta pra fazer aquilo que elas estão fazendo também. Porque talvez na cabeça delas o fato de você mostrar autocontrole ou talvez disciplina em relação a algo possa remeter que para elas não têm esse mesmo autocontrole ou talvez elas possam estar na cabeça delas sendo inferiores a você. Também, mas eu acredito muito que as pessoas elas fazem alguma coisa quando elas têm um objetivo. Perfeito. Então, se você tem um objetivo, você quer, por exemplo, competir daqui tanto tempo, ou você quer emagrecer 10 quilos daqui tanto tempo, a partir do momento que você traça esse objetivo, você vai fazer de tudo para você alcançar. Muitas vezes as pessoas elas não fazem porque elas não têm esse objetivo em comum. Então, às Uhum. vezes as pessoas que estão ali ao seu redor, como elas não têm um objetivo, não tem por que elas não beberem, não tem por que elas não comerem, mas para você existe um motivo por trás disso. E eu acho que é isso que faz a diferença. Perfeito. E você acha que a profissão da pessoa pode ajudar também isso? Para algumas é mais difícil que as outras. Às vezes, pessoas que precisam estar 12, 14 horas, às vezes, no trabalho, isso pode dificultar, às vezes, fazer a alimentação, ou talvez não ter pessoas para estar realizando a alimentação. Até mesmo um personal trainer, fisiculturista, que tem que atender, às vezes, um aluno, e às vezes ele só vai ter 5, 10 minutinhos para fazer a refeição entre os atendimentos. Você vê isso como algo que influencia? Eu acho que
pode dificultar, mas eu não acredito que seja um empecilho para a pessoa não fazer, né? Até por experiência própria. Eu sou personal, trabalho, já começo a trabalhar cedo, vou até tarde e nunca foi um motivo para eu não fazer. Até porque a gente pode adotar algumas estratégias para a pessoa conseguir levar a comida dela, mesmo no lugar onde ela está trabalhando, né? Uhum. Ou fazer algumas refeições que sejam mais fáceis para ela ali naquele momento que não é tão simples dela comer. Perfeito. E você acha que facilitou o fato de você gostar ou ser professora de educação física, facilitou a se tornar uma atleta? Você acha que isso influencia ou você acha que não tem relação? Não, acredito que influenciou, com certeza. Em que sentido? Eu acredito que a gente sempre é influenciado pelo meio que a gente vive. Então, a partir do momento que você começa a conviver com pessoas que gostam de determinada coisa, você começa a abrir o seu horizonte para aquilo também. Então, você começa a gostar, e você já vê de uma forma diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz dieta. Eu comecei a fazer dieta, deve ter 2 anos. Se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, Camila fazia dieta, o que é Camila fazer dieta? Tipo assim, eu saía da academia, eu já ia pra lanchonete do lado da academia e comia um cigarrete com açaí todos os dias, depois do meu treino, entende? Então, Sim. essa questão da mentalidade pra mim, ela é recente, ela mudou tem pouco tempo. Muito influenciada pelas pessoas que eu convivo e pelo meio que eu trabalho. E você acha que essa mentalidade, ela também te traz benefícios em outras esferas da vida? Sim, com certeza. Quais, por exemplo? Todas, O que todas. que o bodybuilder te trouxe em se tratando de evolução espiritual ou talvez evolução nesses outros sentidos? Você conseguiria identificar alguma coisa? Cara, eu acredito que assim, a partir do momento que você tem disciplina de você não comer alguma coisa que você quer, você pode levar isso pra qualquer área da sua vida, porque você vai ter disciplina em tudo, entende? Perfeito. E é uma questão assim de autoconhecimento, de autocontrole, de tudo. E é prazeroso? O quê? É você identificar o controle ou identificar talvez que você consiga utilizar esse treinamento ou essas habilidades em outras esferas da vida te traz paz ou talvez uma motivação para identificar que você está no caminho certo e que você pode, tanto para auxiliar na sua vida como atleta, mas as outras pessoas, isso traz prazer para você? E se traz prazer, quais seriam os próximos passos ou projetos talvez que você teria na sua estrada? Sim, com certeza. É prazeroso. Eu vejo assim, no início não é fácil. No início é uma questão muito de autoconhecimento mesmo. Você tem que se conhecer para você entender que você consegue fazer aquilo. Mas a partir do Uhum. momento que você viu, que você conseguiu, e você expandiu isso para outras áreas da sua vida, você começa a enxergar tudo de uma forma diferente, entende? Então você acha que a cultura hoje ela melhorou muito da aceitação do fisiculturismo ou até mesmo o entendimento da coisa? Muito, acho que sim. E é interessante porque nós tínhamos uma concepção cultural de que às vezes o bodybuilder é aquele cara às vezes intransigente, que não escuta, ou talvez aquele treinador que ele sempre massacra o aluno, ou até mesmo só usa os mesmos exercícios, ou não usa elástico, ou não, ou até mesmo não se abre para uma experiência com outras abordagens, única e exclusivamente porque traz consigo a narrativa de que eu sempre fiz assim, sempre deu certo, então não tem motivo Pra para mudar. para mudar. Isso ainda existe, né? A gente ainda vê muito de treinador que, né, tem essa visão. Eu procurei fazer o caminho inverso. O que que a gente vê muito? A pessoa, ela foi atleta, então, daquela vivência de atleta, ela começa a treinar outras pessoas. Eu fiz o caminho contrário. Primeiro eu comecei a estudar essa área, eu testei o meu aprendizado em uma atleta, depois eu fui ser atleta. Entende? Eu quis fazer o caminho contrário porque eu acredito no seguinte, eu não tô falando que uma pessoa que é, por exemplo, só coach, que ela não tem formação, que ela não tem conhecimento nenhum. Eu respeito muitos coaches que não têm formação. Mas eu acredito que a sociedade, ela vive muito em função de quantos títulos você tem. Então, você precisa ter esse título para você ser respeitado.
né? Não adianta nada você ser coach, mas você não ser formado em educação física ou nutrição. Tem muita gente que não te respeita. Então, eu quis unir as duas coisas. Eu falei assim, não, primeiro eu vou estudar e depois eu vou ser atleta também. Porque eu acredito até que eu acredito que você precisa unir as duas coisas, porque você falou do coach que tem a visão mais fechada, que não aceita a opinião da outra parte, mas também não adianta você estudar e não viver. Então, eu preferi fazer as duas coisas, estudar e vivenciar isso. E se você fosse dar um conselho, claro que o fato de você ter tido esse caminho pode estar tendenciando a tua fala. Mas se você fosse dar um conselho para as pessoas que gostariam de se enveredar nessa empreitada, você acha que o caminho mais interessante seria fazer uma formação primeiro, fazer uma faculdade de educação física, fazer uma faculdade de nutrição, ou já começar a vivenciar por outras maneiras que não sejam a formação da faculdade? Eu acho que não necessariamente a formação acadêmica, mas acredito que a pessoa ela vai ter que estudar muito, né? Então ela vai ter que primeiro se inserir nesse mundo, entender o que é, como funciona, talvez até começar primeiro como atleta, tá? Mas eu acredito que a formação acadêmica também é importante. Você tem que Auxiliaria. unir a prática e a teoria, Perfeito. né? Camila, a pergunta que não quer calar, né? A gente falou tanto sobre tantas variáveis em relação a isso, mas e o uso de esteroides anabolizantes, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não pode ser hipócrita e a gente, de fato, conhecimento liberta. Então, quanto mais conhecimento a gente tem em relação a isso, é importante. Como lidar, talvez, com as pessoas que acreditam que os resultados são só em função do esteroide, ou até que ponto o uso do esteroide ele determina o resultado, ou como é de fato a vida de um atleta que precisa utilizar, ou existe dose segura. Enfim, eu acho que você, toda vez que você vai talvez ser entrevistado ou conversar, eu acho que as pessoas querem saber disso. Eu acho válido também, vinda de uma pessoa tão gabaritada quanto você, a explicar isso pra gente ou mostrar pra gente como que é essa questão do uso de esteroides. Cara, essa questão do uso de esteroides hoje em dia tá muito complicada, né? Porque antigamente a gente viu que as pessoas elas tinham um certo preconceito com quem utilizava. Não sei se você tem essa visão também. Há Sim, alguns anos atrás, quando eu sim. comecei a treinar. Hoje em dia tá o contrário. Parece que o negócio tomou uma proporção que todo mundo fala como se fosse a receita da felicidade, né? E o que acontece? Quando a gente fala de dose segura de anabolizante, não existe uma dosagem que seja segura. Qualquer dosagem que você usa, suprafisiológica, pode te trazer efeitos colaterais, Perfeito. né? A vida de um atleta que usa esteroides anabolizantes não é fácil como a galera imagina, porque o pessoal vê o quê? O resultado. Vê a pessoa lá com um corpo maravilhoso e acha que é só aquilo, mas junto com o resultado vem muitas outras questões que o atleta precisa cuidar. E aí até que eu falo da questão financeira também. Porque se você não tem dinheiro, se você tem dinheiro só para usar, não comece a usar, porque você vai ter que tratar os problemas que vão começar a vir juntos. Porque junto com o resultado vai vir efeito colateral. Não existe dosagem segura nem dosagem livre disso. Uhum. E no caso, o atleta ele vai sempre usar durante a carreira dele ou só vai ajustar a dose? Olha, depende, tá? Normalmente, hoje em dia, se faz mais uso contínuo mesmo. Quando se fala de mulheres, não. Por quê? Quando a gente fala de mulher, é um pouquinho complicado a mulher ficar usando o hormônio o ano inteiro. Então, normalmente, ela vai ter algumas pausas que são programadas, né? Vai ter algumas fases que ela vai usar uma dosagem menor e algumas fases que ela vai usar uma dosagem maior, né? Quando a gente fala de homem, normalmente a gente vê, sim, um uso contínuo e prolongado por mais tempo. Às vezes só usando testosterona, às vezes usando uma dosagem mais baixa, às vezes usando combinado com outras drogas numa dosagem um pouquinho maior, né? Perfeito. E é o diferencial? Não, Não, né? não. Assim, quando a gente fala de fisiculturismo, não é o diferencial, tá? Mas sem também não tem como. A gente tem federação de natural hoje em dia no Brasil, tá? Antigamente só tinha nos Estados Unidos, agora já tem uma federação de fisiculturismo natural no Brasil, mas quando a gente fala de federações que são oficiais, é muito difícil você. Não é que não se possa, você pode competir natural se você quiser, mas é muito difícil você chegar a nível competitivo sendo natural, né? Não tem como você bater de frente com uma pessoa que não é. Perfeito. Perfeito. E mais uma vez nessa questão hierárquica, né? Então talvez a gente tenha aí, vamos lá, essencialmente, treino, dieta
fatores psicológicos, o uso de recurso ergogênico. Então, vamos colocar esses quatro. Se você identificar um, você me fala. Desses, se você fosse falar o que vem primeiro, segundo, terceiro, eu sei que tudo é junto, mas na sua concepção, na sua opinião, qual que é o Assim, mais. pra mim tudo é junto, uma coisa, não tem É, como separar. aham, Mas se você não me desse a escolha, tivesse que escolher é, uma coisa só, é a dieta. é a dieta? É. Que legal. Você acha então que para identificar talvez quem tem um perfil ou provavelmente quem pode ter um pouquinho mais de chance de ter sucesso, um primeiro passo é analisar a relação que ele tem com a comida, com a aderência, com a Sim, uma consistência. coisa que vai fazer muita diferença também é o potencial genético da pessoa, né? E, Quando a gente fala de fisiculturismo, é uma coisa que vai fazer diferença. Não tô falando que uma pessoa que às vezes não tem um potencial genético tão bom assim não consiga ser, tá? Consegue, mas às vezes ela vai ter que se sacrificar muito mais do que uma outra pessoa que tem um potencial genético melhor. Perfeito. Então, talvez esses dois seriam dois pontos em que a gente poderia estar começando a identificar possíveis talentos, vamos colocar Sim, assim. com Pô, isso eu certeza. acho bacana. Porque eu concordo que a gente não tem como a gente dissociar das coisas. Não tem. Até porque a gente estava Não conversando tem que a como, não tem saúde, né, como. por exemplo, é o bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Então, a gente está atrelado também a uma conduta assim. A gente sabe também que esporte não necessariamente é saúde, né? Não. Que é performance, é porrada, mas eu acho válido a gente talvez trazer essa discussão, né, na prática, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas já entenderam o contexto como um todo, mas se a gente fosse pormenorizar ou E se talvez você parar pra pensar, a dieta, eu vejo que é o ponto mais negligenciado. Porque às vezes as pessoas elas falam que, eu treino, mas eu não consigo ter resultado. Tá, mas e a dieta? perfeito, Entendeu? aquela consistência, É né, por isso que eu talvez, falo que é a dieta, porque você pode treinar a vida inteira e não conseguir sair do lugar. perfeito, porque está diretamente também associado, Consegue no início, né? No início você consegue sim, muito. É onde a gente exato. vê que tem o maior resultado. Porque vai chegar um ponto que se você não mudar a sua alimentação, você vai estabilizar ali. Perfeito. E eu acho bacana, porque a gente tem uma relação afetiva com a comida muito grande, né? A gente tem uma relação social muito grande com a comida. É Sim. aquela coisa tipo assim: ó, vai ter uma reunião, vamos pegar uns biscoitinhos, vamos pegar um refrigerante, finalização de período, vamos trazer um salgadinho. Então, faz muito E sentido. até é uma questão, às vezes, da pessoa mesmo, né? Eu vou comer um negocinho hoje porque eu mereço, eu trabalhei muito. Total. Trabalhei muito hoje, eu mereço um docinho. Na verdade, ela deveria entender que o merecimento dela é 24 horas, né? Sim. Mas esse ponto de potencial genético eu acho sensacional e muito válido. Na tua prática, ou talvez na tua vivência, quais são os pontos em que você poderia identificar uma pessoa a partir da análise corporal dela, falar assim, essa pessoa tem uma genética boa. Existe alguma parte, Cara, algum. então, vai depender muito. Às vezes você olha muito a linha da pessoa, né? Você olha ali a silhueta, a linha, você fala, pô, essa menina aí daria uma biquíni, entendeu? Quando você fala, explica pra gente o que que é linha e silhueta, para as pessoas que não estão nos Quando a gente fala de assistindo. linha, a gente fala de proporção, né? Ombro, quadril, né? O formato que o corpo da pessoa faz. Entendi. Aquela história, por exemplo, do indivíduo ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, entraria nisso? Não, Não. não. Por que as pessoas batem tanto nessa tecla, Cara, Camila? eu não sei, mas tipo assim, eu acredito, as pessoas elas acham que existe uma dieta para endomorfo, mesomorfo, e na verdade isso não é verdade, né? Uhum. Mas não. É físico, né? Se o É, cara tem 2 metros, vai colocar um shape ali e um percentual de gordura menor que 2 dígitos, ele tem que ter no mínimo 130 quilos. sim, E aí, meu filho, não tem jeito, é paciência, aí eu acho também que, entre aspas, é errar menos, né? Porque pra você colocar 130, 140 quilos no shape com percentual, a dedicação é muito maior, né? sim. Obviamente, eu não tô falando que o indivíduo mais baixo não vai ser tão fácil, não tô dizendo isso. Mas é uma questão física que, de fato, ela diferencia essa visão de dieta para endomorfo, ectomorfo. A disciplina e o contexto de treinamento é o mesmo, concordo. Só que a gente tem uma questão física que Sim. precisa ser identificada. Mas quando eu falo de potencial genético, às vezes você vê, por exemplo, duas pessoas entram ali na academia,
elas estão fazendo um treino bem semelhante, a alimentação semelhante, você vê que uma evolui muito mais rápido que a outra, entende? Então você já Perfeito. vê que a capacidade, talvez, daquela pessoa de Pode ser. chegar é mais fácil que da outra, né? Ela vai mais Perfeito. rápido. E em relação, por Talvez exemplo, ela tenha que usar menos coisa, ela tenha sim, que se sim. sacrificar menos. Não quer dizer também que Que a o... Sim, que a outra porque vai conseguir. às vezes a outra, ela, entre aspas, tem uma genética menos Mas favorável. ela tem mais disciplina. Exatamente. E isso E na acontece vida é muito. tudo assim, e a vida Sim, é assim, não é? E tá tudo certo. A gente vai nos ajustando conforme as nossas limitações e aumentando a nossa capacidade de resolver um problema. Eu acho que é isso que é bacana, né? A gente estava conversando que a frustração, ela ensina muito, mas não é a questão da vida ser frustrante, mas sim como eu vejo os desafios que eu preciso resolver e, de fato, crio as resoluções cabíveis para eu estar resolvendo esse problema, né? sim. E a gente tem uma discussão que é que você acha. É o atleta que escolhe a categoria ou a categoria que escolhe o atleta? Perfeito, perfeito. E aí, qual que é essa E resposta? aí? Eu acredito que você pode competir em qualquer categoria que você quiser, mas talvez tenha uma categoria que você também precise sacrificar menos para estar nela, Perfeito. entendeu? É, Mas não é, por exemplo, se eu tenho uma linha atual, uma linha de biquíni, mas eu quero ser uma figure, não significa que eu não possa ser uma figure. Só significa que vai demorar mais tempo e que eu vou ter que fazer mais coisas para chegar lá, entende? perfeito. Eu acho que isso é, entre aspas, é o mais democrático, né? Porque você leva em consideração que existem perfis que podem ser mais contemplados de uma determinada maneira, e ao mesmo tempo você cria oportunidades, por mais que talvez a pessoa não seja campeã overall, mas ela tem ali uma categoria que de fato justifica a Sim. abordagem dela. Isso eu acho bacana. É, isso até aconteceu comigo, né? Porque Ah, é? eu tô há 2 anos sem treinar superiores. Na verdade, 1 ano sem treinar Caramba! nada de superiores. 1 ano eu tava treinando só ombro, pra eu poder conseguir me encaixar na categoria que eu queria competir, que é o wellness. Porque se eu continuasse treinando com superiores, eu não ia conseguir por conta do CrossFit. Que barato. E você acha que agora fazendo uma relação entre questão estética e também agora vida profissional como personal trainer e futuramente como nutricionista, né? Tá logo aqui. Você acha que o shape ele é importante para o profissional? Você acha que o shape ele influencia como um cartão de visita e visibilidade profissional? Sei que a pergunta é polêmica, mas a gente está aqui para Ó, isso. eu acho que influencia. Legal. Eu não acho que a pessoa ela tem que ter shape pra. Tipo assim, o fato dela ter shape significa que ela tem conhecimento. Porque a gente vai conhecer pessoas que têm shape maneiro, mas não têm conhecimento, e o contrário também. Mas eu acredito que é um cartão de visita. As pessoas elas vão olhar, porque eu acredito muito no seguinte, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que você tem que viver o que você faz. Às vezes, em alguma fase da sua vida, você não vai conseguir viver aquilo tão bem, você não vai conseguir treinar tão bem, você não vai conseguir comer tão bem, mas em algum momento da sua vida você tem que ter feito aquilo. Você tem que ter Perfeito. vivido aquilo. Eu Uhum. acho que pelo menos em algum momento da sua vida você tem que ter chegado num shape maneiro, entendeu? Mas você acha talvez que essa visão ela é mais para o público estético ou ela é geral? Por exemplo, o indivíduo idoso, ou o indivíduo da reabilitação, ou de fato a gente tem. Acredito que o estético mais, Ah, né? perfeito. Então, Às vezes, até se você pegar pelo lado do idoso, ele prefere um profissional que não é a gente pegar assim, maromba, entendeu? uhum. Então talvez isso tenha relação com o nicho, ou Sim, onde você está querendo atuar mais. sim. Perfeito, válido. E um pouquinho relacionado à tua pretensão no futuro, né? Você falou que está fazendo faculdade de nutrição, está fazendo uma pós-graduação em coach e tal. Como você vê a tua vida daqui 5 anos? Quais são as suas pretensões? Como você vê a Camila daqui 5 anos? Olha, a Camila daqui 5 anos, eu pretendo estar trabalhando só com consultoria online, somente com atletas. Isso é o que eu quero fazer para minha vida. Massa. E você acha que está no caminho? Você acha que as coisas que você visualizou, pensou, elas estão acontecendo? Como você vê essa vitória, né? Esse sucesso que você está tendo? Está no seu tempo? Até mesmo porque você é uma pessoa que as pessoas estão se espelhando, né? Ver como um exemplo. Então, como você se enxerga e talvez o que você falaria para as pessoas que gostariam de ser a Camila daqui 5 anos? Se, eu acho que
Com certeza estou no caminho certo. Eu vejo isso pelos feedbacks que eu recebo, né? Por ver que eu tô tendo um retorno já que eu já tô nesse caminho. Então, eu acredito que eu tô no caminho certo. E o conselho que eu dou para quem quer, né, um dia seguir esse caminho também, é nunca parar de estudar, tá? Tem que estudar, porque só a prática ela vai ser muito fraca. Então, você precisa colocar o conhecimento ali junto também e fazer o máximo de cursos possíveis e ir aplicando isso tanto em você, o que você aprendeu, você aplica em você e aplica nas pessoas próximas a você também, para você já ter um conhecimento sobre isso. Perfeito. Camila, querida, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui. Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui assim, a gente poderia ficar aqui um final de semana inteiro, mas obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós conhecermos um pouco da tua realidade, de como a gente pode unir as diversas questões vinculadas à hipertrofia, à redução do percentual de gordura, a questão do atleta, a questão estética, enfim, eu acho que foi sensacional. Obrigado por tudo. Eu deixo para você fazer as palavras finais, as considerações. Eu que agradeço o convite. Para mim também foi muito enriquecedor estar aqui conversando, né, frente a frente com uma das pessoas que foi uma referência para mim na faculdade e continua sendo uma referência para mim até hoje. E espero que tenham muitos outros bate-papos por aí, Com certeza, né? com Pode me certeza. chamar mais vezes Ah, que a chamo. gente vem falar sobre outros assuntos. Com certeza. Galera, obrigado pelo carinho, você que ficou até aqui agora. Não esqueça de curtir, compartilhar. Comente aqui o que você achou desse podcast e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, valeu!